Hoje vamos falar um pouco de superação, sobre dificuldades, sobre superar dificuldades. Afinal de contas, a corrida de rua é sempre sobre superar dificuldades, né? De certa forma. Afinal de contas, correr durante algum tempo não é algo tão fácil assim, mas a gente gosta e a gente persiste, a gente consegue conquistar os nossos objetivos. Então coloca aqui nos comentários hoje para eu saber qual foi o seu treino mais difícil. Fala para mim, qual foi o seu treino mais difícil? Qual foi o treino que você teve mais dificuldade, que te marcou, que te lembra até hoje, assim? E como foi que você conseguiu chegar até o fim desse treino, né? Eu, por exemplo, para mim, o treino mais difícil que eu já fiz na minha vida foi o treino de 32 quilômetros, quando eu fiz 32 quilômetros pela primeira vez, quando eu estava treinando para minha primeira maratona, para minha primeira prova de 42.195 metros. Esse treino foi o treino mais difícil. Não sei se por essa questão aí que a gente desenvolveu ao longo do tempo, né, dessa coisa de muro, que depois dos 30 quilômetros fica muito difícil. Não sei se tem a ver com isso, com essa parte psicológica. Eu sei que esse treino de 32 quilômetros foi o treino mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu achei realmente que eu não fosse conseguir. Quando chegou nos 30 quilômetros estava muito difícil, tá? Nesse mesmo ano, nessa mesma época que eu estava fazendo essa preparação, eu fiz inclusive um treino, né? O último treino longão mesmo, bem longo, foi o treino de 37 quilômetros e 200, se eu não me engano. Foi isso mesmo, que eu tinha... Não, 36 km e 200 ou 37 km e 200. Esse treino para mim não foi tão difícil, foi um treino até fácil. Eu fiz parte dele dentro da prova Meia Maratona do Porto, que acontece aqui no Rio de Janeiro, na região portuária. E o restante eu fiz aqui fora da prova mesmo, né? Eu usei a prova ali como... E nesse dia a temperatura estava muito boa e tudo. Mas assim, é um treino muito mais longo, né, do que 32 km. E ele não foi tão difícil assim. Eu fiz esse treino depois do treino de 32 km. Mas quebrar essa barreira dos 30 km para mim foi bastante difícil. E para eu conseguir superar esse treino, tinha muita coisa na cabeça, assim, essa guerra, né, essa guerra interna que a gente fica, essa conversa interna, nessa coisa da superação. E eu ficava pensando comigo, fiz até um vídeo sobre isso, né, sobre o treino longo, mas eu ficava pensando comigo assim mesmo, pô, se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer esse treino de 32 km se eu quero correr a maratona. E se esse treino não rolar hoje, se eu não fizer esse, agora eu tô com 30, eu correndo pensando isso, né, eu tô com 30 km aqui agora. Se eu quiser fazer esse treino de 32 km outro dia, eu vou ter que fazer 32 km de novo. E se eu insistir e fizer esse treino de 32 km hoje, para eu completar esse treino de 32 km hoje, falta apenas 2 km, afinal de contas eu já fiz 30 km. E isso foi me ajudando aí a superar, a passar um pouquinho da distância e chegar até os 32 km. Eu superei e fiz esse meu primeiro treino de 32 km. Depois fiz 35, 37, né, e fiz a maratona, inclusive, não nesse ano, mas acabei fazendo no ano seguinte. Mas é isso, né, a gente acaba elaborando estratégias aí para poder fazer esses tipos de treinos, e é muito legal quando a gente consegue, né, quando é um treino mais difícil, a gente consegue chegar até o final desse treino, a sensação é boa, né, essa sensação de ter feito o dever, de ter feito o que você queria, estar com o dever cumprido, né. Mas fala aí pra mim, você, como é que foi o seu treino mais difícil? Qual foi a preparação para alguma prova específica, para algum tipo de evento que você fez? Como é que foi? Foi um treino que você fez num percurso diferente, na areia, no asfalto, em trilha? Uma prova? Pode ter sido numa prova também, uma prova mais difícil que você fez? Qual foi assim, a sua maior dificuldade na corrida em um dia específico, né? Qual foi o treino que você lembra que te marcou? Esse treino de 32 km me marcou bastante, né? Por causa disso, por causa dessa coisa da superação, de eu estar com essa dificuldade de passar dos 30 km. Eu tinha, inclusive, já feito um treino de 30 km há um tempo atrás, quando eu estava treinando para meia maratona, mas foi um dia assim, de inspiração. Eu nem saí para fazer 30 km. Esse dia eu saí para fazer 15 km e acabei fazendo os 30. Mas nesse dia, especificamente, treinando para maratona, eu fui para fazer os 32 km e quase que eu não consigo ultrapassar a barreira dos 30 km. Mas eu acabei conseguindo fazer, fui aqui pensando, né, me motivando, e acabei conseguindo concluir esse treino de 32 km. Mas e você? Qual foi o seu treino mais difícil que você fez até hoje? E como foi que você conseguiu chegar até o final desse treino? O que você pensou? Que tipo de estratégia você elaborou durante o seu treino para você conseguir chegar até o final e concluir aí o seu desafio nesse dia aí, que deve ter sido um dia tão importante. Para mim, esse dia foi um dia muito importante. Eu me senti muito bem. Beleza? Coloca aqui nos comentários para saber, para a gente trocar uma ideia, para entender melhor como é que funciona a sua cabeça aí nos desafios relacionados à corrida. Se você é novo por aqui, meu nome é Carlos Amorim, sou profissional de educação física apaixonado por corrida de rua. Esse é um canal no qual você encontra vídeos para aprender a correr corretamente. Então se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho que vai aparecer. Assim o YouTube te avisa sempre que enviar um vídeo novo. Gratidão aí, ó, você que ficou comigo até agora.
dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que é bem legal também, ou nessa playlist. E até o próximo vídeo.